Em primeiro lugar, é muito bom sentir que estou a participar num evento caloroso e todas as intervenções olharam para o futuro e olharam de uma forma otimista. E isso é uma constatação muito agradável para uma pessoa já da minha idade. E agradecer, cumprimentar o Presidente do Instituto Politécnico de Beja, o professor João Paulo Trindade, o Presidente do Conselho Geral, a professora Ana Escobar, o Presidente da Câmara de Beja, o Dr. Paulo Acénio, o Provedor dos Estudantes, Mário Lopes. Agradecer o convite que me fizeram, que eu não esperava, isso não é querer ser humilde, mas não esperava, foi uma coisa absolutamente surpresa e que muito me honrou, e que ainda por cima, com a coincidência desse convite ter sido feito por uma mulher de Serpa e eu ser um homem de Mértola. E tudo isto contribuiu para a satisfação com que eu estou aqui. Uma pessoa que, na minha idade, pensa muito na infância. E uma das coisas que eu recordo da minha infância era quando vinha à Beja. E a imagem que eu tinha era do barulho das buzinas de automóveis. Só via apitar, apitar, apitar. Nas portas de Mértola, ao pé das papelaria Correia do Luís da Rocha, eu só via apitar, apitar, apitar. E aquilo dava uma sensação absolutamente fantástica. E por outro lado, em relação até com a minha conferência de hoje, penso como é que estava o mundo no dia em que eu nasci. E no dia em que eu nasci estava o general Von Paulus às portas de Stalingrado, estava o Marechal Rommel às portas de Alexandria, em plena batalha del Alamein. Isso foi no dia em que eu nasci. A Europa estava às escuras. Quando chegou ao fim do ano, o Marechal Rommel tinha sido derrotado e o Marechal Von Paulus tinha sido feito prisioneiro e as coisas mudaram. E portanto, quando hoje, perante o pessimismo e perante as ameaças em que nós estamos sempre a sentir que estamos a viver, eu vou sempre a este passado para me lembrar que as coisas foram piores, provavelmente, do que estão a ser agora. Por outro lado, também serve para dizer que um grande desenvolvimento da sexologia entre o início do século e o começo da guerra foi bruscamente interrompido pela guerra. Aliás, uma das coisas que emblematicamente definiu a ascensão de Hitler ao poder foi o incêndio do Instituto de Sexologia de Berlim, que tinha um acervo literário de depoimentos clínicos, enfim, riquíssimo, e que foi feito um auto de fé público. E os grandes investigadores da sexologia, na altura, os que conseguiram, tiveram que sair da Alemanha. Entre eles, pessoas muito célebres, como por exemplo o Freud, que teve que ir para Londres, e outras pessoas que foram para os Estados Unidos. Mas quando acabou a guerra, muito naturalmente, o foco de investigação passou a ser desenvolvido no único país que tinha acabado a guerra com uma economia mais poderosa do que a tinha começado, os Estados Unidos. E, portanto, isto também serve um pouco para introduzir algumas... Desculpem lá... Quando falo das transformações da sexualidade, bom, apesar de ter uma vida relativamente longa, que a mim me pareceu curtíssima, mas de qualquer maneira dá para ver algumas coisas e dá para ver o que é que aconteceu ao sexo ao longo deste período, que no fundo foi o período da minha vida até agora.
O sexo costuma ser uma coisa, sempre um tema um pouco provocatório, um pouco picante, um pouco... Mas o sexo é a fonte da vida. Como nós todos aqui podemos atestar. Todos nós, penso eu, que somos um fruto do sexo. E o sexo é uma potencialidade que todos nós temos para nos poder fazer felizes, para nos podermos fazer infelizes, para podermos gerar vida e para podermos fazer perder vidas ou perder a nossa própria vida. Portanto, é realmente uma dimensão extraordinária da pessoa. Há um autor que diz que ele, na natureza, é brutal e essencialmente desinteressante. É interessante por aquilo que a sociedade lhe faz, que é reprimi-lo, distorcê-lo, intrometê-lo como um intruso em todas as áreas da nossa vida. A sexualidade humana, comparada com a sexualidade animal, tem uma diferença básica. Não tem constrangimentos biológicos. Os animais têm. Os animais têm comportamento sexual durante um pequeno período, que é o período em que estão podem se reproduzir, estão com o cio. A fêmea humana está sempre disponível sexualmente. Portanto, não há constrangimentos biológicos. Se não há constrangimentos biológicos, naturalmente haverá constrangimentos psicossociais. E a sexualidade humana também se vai diferenciar, porque tem uma relativa separação, agora até provavelmente uma maior separação, entre a reprodução e outras facetas dela própria. De maneira que o sexo tem uma função sociocultural muito importante que vai além da produção dos descendentes. E daí nós podemos utilizar várias grelhas interpretativas sobre a evolução da sexualidade e para compreender as suas polémicas. Nós aqui temos, por exemplo, a atividade sexual mais comum, o coito, e os seus diferentes significados. Realmente ele pode servir para a procriação, ele pode servir para a recriação, ele pode servir para a agressão, ele pode servir para a venda, para o ganho material, como também pode servir para fortalecimento das relações diáticas e um reforço da intimidade, que seria aquilo que todos nós gostaríamos que fosse a sua função principal. Eu vou dar algumas datas. Em 1972, passou em Portugal um filme chamado Helga, ou Os Segredos da Maternidade. E quando este filme passou, saiu uma lei especial para dizer que este filme só podia ser visto por pessoas com mais de 21 anos de idade. A Helga teve por exemplo, é um filme alemão, teve 40 milhões de espectadores, 4 milhões na RFA nos primeiros meses, 5 milhões em França em 68. O que era a Helga? Era um parto. Arrastou multidões para maiores de 21 anos. Aliás, vivi uma cena caricata quando fui com a minha jovem mulher ver o filme. Pediram-lhe o bilhete de identidade à entrada a ela, apesar dela estar grávida de 7 meses na altura. Agora, comparem com o filme que passa em 2015, As Sombras de Grey, que estreou em 12 de fevereiro de 2015 e que em Portugal teve 490 mil espectadores no trimestre, e nos Estados Unidos, a Alemanha tal ultrapassou o rendimento de 2 milhões de dólares, etc. É claro que no meio disso houve obras com um cunho muito especial, como foi em 1972 o Último Tango em Paris, que apareceu em 1974 a seguir à Revolução em Portugal, e que na orla da nossa fronteira era frequente excursões de espanhóis que vinham a Portugal ver o Último Tango em Paris. Como eu vos disse, a seguir à guerra, a grande investigação sexológica foi nos Estados Unidos, com os inquéritos Kinsey em 48 e 53, embora na Europa tenha havido um livro que veio depois traçar, enfim, muitos caminhos importantes para as mulheres, o Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. Em 1966 e 70, as obras seminais de Marcel Johnson têm a ver com a sexologia, mas o grande acontecimento é em 1960,
que é o lançamento da pílula contraceptiva no mercado mundial, após ter sido ensaiada em Porto Rico. Margaret Sanger, uma enfermeira, deu a ideia. Catherine McCormick, uma mulher muito rica, financiou. E Gregory Pincus, um endocrinologista, desenvolveu a pílula no maior segredo. O que é que significa a pílula? O fim do modelo reprodutivo do sexo. A partir do momento em que a pílula é utilizada num casal, a reprodução ficou bloqueada e o prazer tornou-se no objetivo central da relação sexual. Isso na altura foi uma revolução. Não era por acaso que ela em Portugal não podia ser prescrita. Só podia ser prescrita por períodos de 3 meses para estimular a fertilidade. E é evidente que isto depois levou progressivamente a uma emancipação de todas as sexualidades não reprodutivas, embora, de acordo com os contextos sociais dos vários países, não é? Houve várias, houve velocidades diferentes. Mas isso mostra as consequências brutais a nível psicossocial de um acontecimento biológico. Nos anos entre 1926 e 1924, os anos da ditadura, eu destaquei alguns aspectos. Não vou falar nisso, mas é um documento interessantíssimo, em 1961, em Coimbra, que é uma coisa chamada Carta a uma Jovem Portuguesa, que foi publicada na Via Latina, em que é, um estudante que se dirige à jovem portuguesa, a dizer que não podia ser, que não se podia viver num ambiente em que um beijo ou um abraço tinha que ser feito às escondidas. Um mês depois responde uma estudante católica que termina dizendo: e ainda bem que é feito às escondidas, para não chocar uma sociedade que deve ter como valores o casamento e os filhos no futuro. Houve algumas algumas revoltas disso tudo, traduzido por um editor que ficou célebre, o Fernando Ribeiro de Melo, e com alguma publicação portuguesa, nomeadamente a Antologia Erótico-Satírica de Natália Correia, livros estes que estavam nos escaparatos 8 dias, porque ao fim de 8 dias eram apreendidos. E destacar em 1972, que também foi apreendido, e as autoras tiveram o respectivo processo, as novas cartas portuguesas da Maria Isabel Barreiro, Maria Velho da Costa e Maria Teresa Horta. E uma coisa importante, em 1967 é fundada a Associação de Planeamento para a Família, que teve e tem um papel fundamental na toda a área daquilo que se chama hoje a saúde sexual e reprodutiva. Como é que podíamos definir esta sexualidade? Uma sexualidade ferozmente regulada, Deus, Pátria e Família. O coito com objetivos reprodutivos dominava a cena sexual e o resto não passavam de preliminares. O repertório sexual era escasso. O coito pré-conjugal demonizado. As diferenças de género acentuadas. A paisagem sexual era uniforme e polarizada. Homem, mulher, masculino, feminino, normal, patológico, heterossexual, homossexual. Os problemas disfuncionais masculinos eram dominados no homem pela disfunção erétil e na mulher por dificuldades na vivência do prazer. Aquilo que mais aparecia, e a minha consulta abre em Coimbra em 1975, aquilo que mais apareciam eram mulheres que não conseguiam ter orgasmo. Ou seja, aquilo que se via é que havia uma grande preocupação dos homens com a execução e das mulheres com a legitimação do prazer sexual. Apareciam poucos problemas de orientação sexual, muito poucos problemas de chamadas parafilias e começaram a aparecer alguns problemas relacionados com a identidade do género, que na altura era dominada praticamente e exclusivamente por formas extremas da transexualidade. Em 75 abrem consultas em Lisboa, enfim,
É importante aqui, em 1976, um despacho do Dr. Albino Aroso, que foi um homem que, quando foi para o governo, fez no governo aquilo que tinha prometido antes de ir para o governo. Legislou sobre o planeamento familiar, como ele propunha como presidente da Associação de Planeamento para a Família. E essa legislação continua hoje a ter uma importância grande, porque foi colocar o planeamento familiar aonde? Na valência materna ou infantil, nos centros de saúde e da medicina mais periférica, etc. E também o ano de 1994 é muito interessante, porque é a primeira lei de educação sexual e que já continha a interrupção voluntária da gravidez, e a primeira mudança de sexo civil em Portugal. Ou seja, um transexual é FM, ou seja, um transexual, neste caso de mulher para homem, aquilo que hoje se chama um homem transexual. Em 1998, por sua vez, há o lançamento no mercado mundial do Viagra, que em 3 meses torna o medicamento mais vendido nos Estados Unidos e que tem uma mediatização sem precedentes. Na altura até se falava, não é, que nós que fazíamos terapia sexual devíamos começar a pensar na reforma. E assiste-se à medicalização da sexualidade masculina e a uma procura imediata de investigação para também poder medicalizar-se a sexualidade feminina. A terapêutica somática, renascimento da medicina sexual, aprofundamento da crise terapêutica da interesse. Mas, curiosamente, no mesmo ano, passou despercebido uma coisa historicamente incrível. Como é que em 1998 foi a primeira vez que houve uma descrição minuciosa do clitóris? Quando, não é, se fez anatomia durante anos e anos e anos, e realmente pela primeira vez aparece, através da ressonância magnética, que o clitóris não era só aquela cabecinha pequenina que aparece, como tinha por baixo umas estruturas à semelhança dos corpos cavernosos do pênis, não é? Que chegavam a atingir 9 centímetros de comprimento. Ou seja, era como um avião em que de fora só ficava a carlinga e por dentro ficava escondida uma poderosa, que eu não tenho medo do termo, uma poderosa bomba erótica. Assim ele seja estimulado como a sua proprietária gostaria que fosse. Com o aproximar do novo milénio, a paisagem sexual transformou-se. As interdições e os tabus desmoronaram-se. Os dois sexos iniciam-se mais cedo. A iniciação feminina muito mais precoce, muito próxima dos rapazes. Os géneros aproximam-se, o repertório sexual enriqueceu, ouviu-se falar, e ouve-se permanente falar em diversidade sexual. Mas há alguma confusão, um certo desencontro. À semelhança da economia, à semelhança da estrutura social, talvez haja uma certa desregulação. A partir do século XXI, os problemas sexuais mudam. Embora a disfunção erétil seja ainda a queixa principal masculina, começa progressivamente a aparecer uma coisa estranha, a inapetência sexual. E nas mulheres a falta do desejo sexual, não é o orgasmo, é a falta do desejo sexual, passa a ser dominante, é uma coisa avassaladora. E ainda por cima, quando estas pessoas, nas poucas vezes que tinham relações sexuais, gostavam e tinha sido gratificante. Olha, isso é um pouco como se utilizássemos a metáfora de dizer que antes as pessoas queriam, mas não podiam. E agora podem, não querem. Então, para tentar perceber um pouco esta transformação, vou recorrer a alguns marcadores, a sexualidade heterossexual, a orientação não heterossexual, a identidade de género, as parafilias e a sexualidade. E frisar que, como no ecrã projetam-se esses marcadores, amplificam-se e divulgam-se através da internet, que por sua vez também ela criou
uma nova atividade sexual, o cibersexo. E havia uma certa bipolaridade disfuncional. Nos homens a performance, nas mulheres a inapetência. Há uma autora que muito conhecida e que na área da saúde tem muita importância, Susan Sontag, que já faleceu, e que usou sempre muito a doença como uma metáfora social. Assim ela dizia a lepra na Idade Média, a sífilis na Renascença, a tuberculose na Revolução Industrial e o câncer na nossa época. Mas, provavelmente, um historiador da medicina, Mirko Merck, afirma que a SIDA, essa é que seria a doença metáfora da nossa sociedade, pelos seus lados com o sexo, com o sangue, a droga, a informática e pela sofisticação da sua evolução e da sua estratégia. E eu, parafraseando esses autores, afirmei, num livro escrito já há muitos anos, que na área da sexualidade humana a falta de desejo sexual será a disfunção metáfora de uma sociedade que banalizou o sexo. Temos aqui os 2 medicamentos que apareceram para a disfunção sexual masculina, que foi o Viagra, em 1998, e a fibanserina na mulher em 2015, mas que agem em sítios completamente diferentes. No homem, o Viagra é periférico e na mulher a fibanserina é central. E houve um autor, que é um autor de frases emblemáticas, que resolveu o problema assim: há 3 problemas sexuais masculinos: ereção, ereção, ereção. E 3 problemas sexuais femininos: desejo, desejo e desejo. Será que estamos por 2 sexualidades estruturais e funcionalmente diferentes? Se sim, como adaptar intervenções terapêuticas quando o arrefecimento da paixão faz emergir diferenças que passam a exigir uma negociação permanente? Em relação agora a um segundo marcador, a orientação homossexual. Em 1963, a Associação Psiquiátrica Americana, através de um referendo, tira a homossexualidade do tratado de doenças mentais. Ou seja, com a assinatura, provocou-se a maior cura de todos os tempos. Em 1980 isso vem contemplado na DSM e depois posteriormente na CID-10. Mas em 2001, muito tempo depois disso, uma personagem que tem uma importância fantástica, Spitzer, faz uma comunicação à APA, à Associação Psiquiátrica Americana, em que fala-se que haveria uma terapêutica que podia mudar a orientação dos homens e das mulheres gay. Em 2013 o artigo é publicado nos arquivos do Saxo Beaver e seguido uma grande discussão. E isto foi muito utilizado por as pessoas que achavam que a homossexualidade era uma doença e que precisava de tratamento. Mas em 2012, Spitzer escreve uma carta ao editor dos Archives of Sexual Behavior, onde pede desculpa por aquele artigo que ele escreveu e pede desculpa à comunidade gay. Já era um homem idoso, nunca ninguém o criticou por isso, mas ele é que sentiu esta obrigação. É curioso agora ver como foi recentemente aprovada uma norma no Brasil para permitir esse tipo de terapêutica tão descredibilizada. E a futura classificação internacional de doença em relação ao problema da orientação sexual, que ainda existia na CID-10, não havia nada sobre a patologia homossexual, mas havia uma série de pequenas linhas onde se podia eventualmente meter. E aquilo que vai acontecer na próxima CID, que vai sair em 2018, penso eu, porque ela tem sido um bocado adiada, vai ser pura e simplesmente desaparecer isto. Em Portugal, a sociedade civil em 1982 discrimina a homossexualidade, em 99 os homossexuais e bissexuais podem servir nas Forças Armadas, em 2001 as uniões de facto são estendidas a casais do mesmo sexo, em 2013 o Código de Trabalho é revisto
procura criar igualdade, a orientação sexual é incluída na Constituição Portuguesa e em 2005 o Instituto Português de Sangue permite oficialmente a doação de sangue por homossexuais e bissexuais, no entanto, decisão anulada em 2009. Em 2007 o Código Penal faz uma revisão fazendo que o idade de consentimento passe a ser igual para os dois sexos. Em 2009, inclusão das questões da orientação sexual na educação sexual das escolas. 2010, aprovamento no Parlamento de um diploma que recomenda a não discriminação dos homossexuais e bissexuais na doação de sangue. 2010, o casamento é estendido a casais de pessoas do mesmo sexo. 2015, o Parlamento aprova a adoção e apadrinhamento civil de crianças. E em 2016, o acesso à procriação medicamente assistida por lésbicas e mulheres solteiras, e os homossexuais passam a poder dar sangue, embora com algumas condicionantes. Passemos agora para um campo diferente, o género. Em 1930 houve um personagem muito conhecido chamado Anna Wegener, que a partir havia antes de 1930. Em 1930 começou um processo de transformação para o nome de Lili Elbe. Isto era como ele era quando casou como homem, quando casou com Gerta Gottlieb. Ele próprio via-se como duas personagens. Por um lado, o André Spar, que era a personagem masculina, e por outro lado a Lili, que era a personagem feminina. Posteriormente faz várias intervenções cirúrgicas, ainda escreve as suas memórias, que depois são publicadas depois da morte dela e que são prefaciadas por um sexologista muito conhecido na altura, Norman Ehn, e Lili Elbe acaba por morrer na última intervenção cirúrgica. A história é conhecida do grande público, quando em 2000 é ficcionada por David Ebershoff, como a rapariga dinamarquesa, e quando em 2015 vem para o cinema estrelada por Eddie Redmayne e Alice Vikander. E o que é curioso e que eu vos quero mostrar é como era a imagem da Lili pintada pela mulher com quem esteve casada, que era esta, não é? E, portanto, isso é, portanto, uma pintura dos anos 30. Mas aquilo mais conhecido ainda terá ficado em 50, quando um soldado do exército americano inicia em Copenhague a mudança, tratamento hormonal, e em 52 é castrado e transforma-se em Christine Jorgensen. É operada por um cirurgião, Christian Hamburger, e chamam à sua operação mudança de sexo. Em 53 ouve-se falar pela primeira vez da palavra transexualismo. Cristina é eleita mulher do ano e é uma personagem conhecidíssima nos Estados Unidos, tem uma riqueza fotográfica muito grande e em 1967 ela publica a sua autobiografia de como ter sido o primeiro homem que se transformou em mulher. Em Portugal, uma equipe de endocrinologistas, em colaboração com eles, publicámos um primeiro caso sobre transexualidade. E em 94 há a primeira mudança de sexo em Portugal. Um homem, como vos disse, transexual. Um acórdão da relação, foi advogado Zé António Ferreira e os relatórios foram meus e Dr. Silveira Nunes. Em 95 funda-se a ILGA e em 96 a Ordem dos Médicos autoriza aos médicos a intervir cirurgicamente na mudança de sexo. Em 2006 há o assassinato de uma mulher transexual por um grupo de adolescentes no Porto, Gisberta, que teve uma grande impacto porque movimentou muito a sociedade, a comunidade LGBT e teve uma grande tradução na imprensa. E finalmente em 2011 é aprovada a lei 7, que permite que com o relatório comprovativo de perturbação de identidade de género, também designada como transexualidade,
o indivíduo possa mudar o seu nome no Estado, possa mudar no notariado, no registro civil, possa mudar o seu nome e possa, a partir daí, pedir a intervenção oficial de mudança de sexo. E neste mesmo ano é criada em Coimbra, nos hospitais da Universidade de Coimbra, uma unidade que se propunha a nível multidisciplinar proceder a esse tipo de transformações, a URGOS. Em 2014, do lado das ciências sociais, Sandra Saleiro publica uma tese de doutoramento em transgêneros, na perspectiva social, e em 2017, este ano, o National Geographic dá capa a uma coisa que chamou a Revolução do Género. E ainda em 2017, uma mulher célebre, Arundhati Roy, que vive na União Indiana, que há 20 anos ganhou o prémio Pulitzer, o Booker Prize, com um livro também célebre, O Deus das Pequenas Coisas. Arundhati escreve um livro em que a principal personagem é uma isra, e diz isto notável: ele é uma ela, ele não é um ele, nem uma ela, ele é um ele e uma ela, ela ele, ela, lá, não é? Ou seja, está definido numa frase de um gênio literário aquilo que nós andamos a dizer há uma série de anos numa linguagem rebuscada científica. E recentemente a Ordem dos Médicos, em outubro, teve uma primeira reunião para tentar definir consensos na área da diversidade do género. E muito recentemente, no passado mês de outubro, mais especificamente no dia 9 de outubro, a Direção-Geral de Saúde considera a URGOS em Coimbra como uma unidade de referência para o tratamento das perturbações do género, não é? E responsável pelo processo de reatribuição sexual, especificando todo o tipo de cirurgias que podem ser feitas nesta situação. E isto é uma data muito importante. Mas aquilo que é interessante na identidade do género, aquilo que é interessante é quando houve os primeiros casos, aquilo que se via que era o transexual era o homem que vivia e queria ser aceito com o mesmo sexo oposto, habitualmente acompanhado de sensação de desconforto e inadequação, e o que queria era uma mudança, ou seja, era uma alma feminina presa num corpo masculino ou uma alma masculina presa num corpo feminino. Esta frase resumia o conceito do que se chamava o transexual verdadeiro ou nuclear. E este conceito correspondia a uma concepção bipolar do sexo. A intervenção médica era simples: utilizar os procedimentos necessários e suficientes para mudar de um sexo para o outro, ou seja, destransexualizar. Isto era baseado em relatos das vários transexuais que mudaram, e que, pronto, há o Jeanne Morris. Jeanne Morris é muito interessante, porque esse Jeanne Morris foi um indivíduo que acompanhou como jornalista uma escalada britânica do Everest e pertencia a um regimento de lanceiros na Grã-Bretanha, que era considerado um dos regimentos mais viris de Inglaterra. Este homem mudou para mulher e escreve: disse adeus a mim próprio ao espelho, não nos voltaríamos a encontrar e eu queria dar ao outro eu uma longa estadia, e pesquei-lhe o olho para desejar boa sorte. E quem está a escrever, a recuperar isso, é uma mulher transexual, Sandy Stone, que também teve a mesma coisa. Credo, eu pensava na altura como de forma mágica me ia tornar noutra pessoa, por isso tentei ir ao espelho, despedi-me da pessoa nele refletida e infelizmente não resultou. 4 dias, quando dias depois me observei de novo ao espelho, a pessoa continuava a ser eu, não conseguia perceber o que é que estava errado. E o Jeanne Morris, em 1989, acaba por dizer: bom, realizei que tenho que desfrutar o presente em reflexão com o passado, ou seja, o emaranhado faz parte de mim. E um doente Botkin diz muito bem: sempre soube que não era um homem, pensei que era uma mulher e tentei duramente sê-lo. Neste momento, depois da cirurgia de reatribuição sexual, tenho que reconhecer, não sou nem homem nem mulher, sou um transexual, ponto final.
E em 79 já uma mulher, uma mulher transexual se afastava da transexualidade porque não queria mudar os órgãos genitais. E daí aparecer posteriormente o conceito de transgénero, não é? Que é um conceito que abrange uma grande comunidade e em que não há categorias fixas. É a vasta complexidade das manifestações da identidade do género para estimular novas maneiras de pensar e compreender os vários aspectos do transgenderismo. E então, uma associação internacional diz que acreditar no conceito transexual verdadeiro dissipou-se quando se verificou que as histórias que nos davam eram falseadas. A história era dada de acordo com aquilo que a medicina exigia para poder fazer os respectivos tratamentos. E então houve um novo paradigma. O novo paradigma então passou a ser que não era mandatário haver uma cirurgia. E portanto que havia muitas formas de transição. E então, no lugar de destransexualizar, apareceram novas identidades, a mulher transexual e o homem transexual. Eu tenho que regerir um bocado, peço desculpa, mas sei lá, isso é, por exemplo, o exemplo. Eu sou biologicamente feminina com uma identidade e papel de género predominantemente masculino e sou atraída por indivíduos biológicos e socialmente masculinos. Portanto, considero-me basicamente como um homem gay. Não é verdade? Começam a surgir todo o tipo, não digo milhões, mas neste momento há mais de 50 identidades sexuais. Eu tentei em tempos fazer uma coisa unidimensional, mas também não resultou grande coisa. E aparece uma pessoa muito conhecida, Ana Paula Sterling, a dizer que realmente os sexos e o género têm que ser vistos a nível multidimensional. E a Esfera, que é um site transgénero, diz: nós somos uma esfera onde masculino e feminino são apenas dois do infinito número de possíveis pontos e tu podes estar em qualquer sítio, on, inside ou outside deste mundo de género. Não é? E aparece a perspectiva do unicórnio, vários tipos de identidade de género, vários tipos de expressão de género, vários tipos de sexo registrado ao nascimento, fisicamente atraídos por vários tipos de pessoas, emocionalmente atraídos por vários tipos de pessoas. Isto dá combinações incríveis e outras sexualidades diferentes. Eu direi que se pode ver isso talvez como uma pirâmide, com as variantes de género a serem mais frequentes, depois o transgénero, depois a disforia de género e finalmente o menos frequente, que serão destes os transexuais, que já hoje começam a receber o nome de síndrome de Benjamin. Agora as parafilias. Pronto, as parafilias são os comportamentos minoritários a nível sexual e, portanto, é uma lista infindável e isto pode-se dividir de uma maneira muito simples naquelas que são mais conhecidas. E nessas que estão mais conhecidas, num artigo, num capítulo que eu escrevi em 2003, já eu na altura dizia que se tinha que fazer uma diferença entre um grupo que seria o fetichismo, o travestismo fetichista, o sadismo sexual e o masoquismo sexual, considerá-los como minorias eróticas, e o exibicionismo, o voyeurismo, o frotarismo e a pedofilia como agressões sexuais. E agora é gratificante ver que em 2009 o Ministério de Saúde sueco retira unilateralmente o fetichismo, o sadomasoquismo e o travestismo da última versão sueca da ICD-10, e que a nova DSM-3 já fala da parafilia de uma maneira diferente, em que considera que é uma perturbação quando ela causa mal-estar ou déficit no indivíduo, ou cuja satisfação ocasionou dano pessoal ou riscos para o outro. A parafilia é uma condição necessária, mas não suficiente, para ter uma perturbação parafílica. E se for só parafilia, não justifica automaticamente a intervenção clínica. É como se tivéssemos aqui um conjunto de atividades preferenciais anómalas, que por sua vez
Um grupo se interpreta como perturbações do cortejo, outro grupo como perturbações relacionadas com a dor e sofrimento, outro por objetos preferenciais anómalos, humanos no caso da pedofilia e não humanos no caso do fetichismo e do travestismo. Aquilo que vai ser o futuro na CIT 11 é o desaparecimento das categorias fetichismo, travestismo, etc., tal e qual como estava ali proposto, e aparecerem outras que aquilo que têm é a capacidade de agredir e violentar outra pessoa. E registar dois fenómenos, que já são fenómenos do século XXI, que ainda não estão nas classificações, que é o infantilismo, que são os adultos que se sentem sexualmente excitados e muito tranquilos quando personificam um bebê, usar fraldas, biberons, chupetas, etc., que já há uma indústria que fabrica para adultos, para poderem ter o prazer completo. E outra, que é o dogging, que começou muito em Inglaterra, neste momento está-se a divulgar também, que eu poderei designar como agrofilia. Nós em psiquiatria usávamos muito a agrofobia, que eram pessoas que tinham medo de sair à rua. A agrofilia são pessoas que têm prazer sexual em fazer amor com as outras pessoas a ver. E às vezes convocam nos jornais, no dia tal, às tantas horas, nós estamos em tal sítio e convidamos e tal. E nos parques de estacionamento é o dogging, os carros param, está tudo às escuras, a certa altura abre a luz dentro de um carro, significa que alguém vai ter sexo dentro do carro e vai aquela gente toda a assistir ao que se está a passar. Enfim, temos que concordar que não é uma coisa particularmente simpática. E agora há a sexualidade, que também é uma identidade nova, ou seja, a sexualidade são as pessoas que não têm sexo, são as pessoas que não lhe apetece fazer sexo, são as pessoas que não sofrem por não ter sexo, ou seja, é a pessoa que não tem interação sexual. Enquanto o celibato é uma escolha, a sexualidade é uma parte intrínseca destas pessoas. Têm as mesmas necessidades emocionais e de desenvolverem relações íntimas, mas não querem sexo. O que é alguma dificuldade, tudo aponta que esteja aí para uma orientação, mas também aqui há uma grande pulverização. Reparem, há os assexuais, os aromânticos, os aplatónicos e os assensuais, todos eles com a sua bandeira, e há várias combinações, desde o heterossexual aromântico até o assexual panromântico. E no meio disso tudo pergunta-se o que é que aconteceu à monogamia. Bom, a monogamia é uma ligação entre dois parceiros do sexo oposto, como sabem, uma ligação que é um fenómeno raro nos mamíferos. Parece que só 3 a 5% de 4.000 espécies. E uma autora que estuda muito as relações amorosas diz que eu posso amar uma pessoa, estar apaixonado por outra e sentir apetência por outra. Bom, e que isso explica algumas confusões onde nós nos metemos, os cheirinhos que arranjamos e às vezes outras coisas piores como o ciúme, a violência, etc. O Mário de Carvalho, num livro maravilhoso que ele escreveu, diz que não há amores eternos, já basta que não sejam infelizes. O proselitismo da monogamia, felizmente mais declarado que praticado, chega a ser fanático. E uma personagem que todos nós conhecemos, Scarlett Johansson, que recentemente se divorciou, deu uma entrevista onde disse: acho que o casamento é muito romântico, é uma ideia linda e a sua prática pode ser muito bonita, mas depois é muito responsável e dá muito trabalho, acabando por frisar que acho que ser-se monogâmico não é natural. E vejam o que é que o indivíduo chamado Franklin Vo fez este esquema com todo o tipo de relações não monogâmicas e todas com exemplos dados. Claro que isto é elegível, mas recomendo vivamente que procurem na internet porque vale a pena para ver as chamadas não monogamias. Finalmente o cibersexo. Uma autora que eu aprecio muito, que já morreu, Sandra Lei Bloom, falou-lhe, o lugar de chamar cibersexo, chamou-lhe netsexo, como um pot-pourri de estimulação sexual disponível, fotografias, filmes, sons, histórias e comunicação em tempo real.
no ambiente anónimo, a qualquer hora do dia ou da noite, em que existe sempre resposta para qualquer apetite sexual não convencional. Num artigo que eu publiquei com Ana Carvalheira, já há muitos anos, em 2003, foi um primeiro estudo do hipersexo, do cibersexo, nós utilizámos o manter com alguém uma comunicação de conteúdo erótico com o objetivo de obter excitação sexual. A Ana, a partir daí, tem feito um desenvolvimento extraordinário nesta área e não é para fazer publicidade, mas ela vai publicar brevemente um livro chamado Em Defesa do Erotismo, que eu aconselho vivamente, porque é realmente uma coisa muito interessante. E é claro que todos nós, hoje, temos o online dating. Reparem que, por exemplo, o Mythic, que é basicamente português, afirma ter 2 milhões de frequentadores. O Match.com, que é o mais antigo, já existe para aí desde 1995, diz que já deu origem a 1 milhão de bebés e a 500 mil relações estáveis. E depois há outros, como o Binotti, que é, enfim, que é já mais para o sexo ocasional. Há o Speed Dating, que está neste momento muito a ser utilizado, que são organizações que marcam encontros face a face, mas rápidos, Speed Dating. E depois há o Tinder e os chamados, ou os odds, não é? Que é One Night Stand, que com um carregar do telemóvel, nós ficamos a saber quais são os parceiros que estão disponíveis na área geográfica onde estamos, quer seja em Lisboa, quer seja no Alentejo, quer seja em Copenhague. E depois temos, por exemplo, uma forma muito nova, relativamente nova, porque a este nível a comunicação é fabulosa, o sexting, não é? São as mensagens eróticas e visuais que estudos portugueses recentes mostram que cerca de 40% de adolescentes o utilizam. E aquilo que se tornou vulgar, o lugar de pedir uma selfie, manda-me um nude. E então sabe-se que é uma selfie com a pessoa. Isto, porque é que isto atrai, quanto a mim, por 3 elementos fundamentais. Primeiro, o anonimato e a sensação de segurança e de controle que dá o anonimato. E depois o imediatismo, é logo, não é? Ou seja, um parceiro sexual ou um filme pornográfico, seja o que for, está ao alcance do nosso dedo. E finalmente a diversidade. Eu consigo arranjar um match com qualquer pessoa que eventualmente matche comigo. E já agora, o Fundaware, que é promovido pela Durex, trata-se de roupa interior para homens e para mulheres, e em que os namorados, à distância, carregando num botão de telemóvel, põem a roupa do outro a vibrar. E, portanto, é um novo conceito preliminar. Não é? É um novo conceito preliminar. Bom, apesar da minha provecta idade, o que é que eu posso olhar para o futuro? Eu vou citar 2 autores. Um diz que a verdade mais importante sobre a sexualidade é que pode não haver verdades importantes que sejam permanentes. E o outro, do meu amigo Júlio Silveira Nunes, diz isto: porque esta ciência, que é a fronteira das ciências, estará sempre por acabar, mas nunca acabará de ser continuada. Talvez ela seja a ciência geral da humanidade de Ivan Bloch. Ou então, virão tempos melhores, tempos piores ou tempos diferentes? Eu direi que talvez venham tempos diferentes, em que no encontro carnal de 2 ou mais seres, na intimidade da sua alcova, independentemente da sua orientação, identidade e preferências, poderão, como escreveu Mário Vargas Llosa, imolar por umas horas a Homero, Fídias, Botticelli ou Beethoven. Muito obrigado pela passagem.